Olá, tudo bem? Eu sou o Pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais sobre a Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E toda segunda e quinta-feira, às 3 horas da tarde, você vai poder participar desse jogo, tá bom? E como funciona? É muito simples. Eu faço a pergunta e você responde e ao final você vai somar todos os pontos das perguntas que você acertou, tá certo? E essas perguntas, elas possuem níveis. Então existe o nível fácil, médio e o difícil. Então se você já gostou dessa ideia, deixa o seu like, inscreva-se aqui no meu canal e quando você se inscrever, do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sino também para você ser avisado pelo YouTube quando eu colocar um próximo vídeo, tá certo? Então vamos às perguntas. E vamos à primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. Qual criança foi colocada num cesto e deixada no rio Nilo? A primeira resposta diz que foi Jacó. A segunda resposta, Isaque. A terceira resposta, Moisés. E a quarta resposta, João. Valendo! E a resposta certa é Moisés. Em Êxodo capítulo 2, conta que Faraó mandou matar todos os meninos hebreus recém-nascidos, pois ele tinha medo de uma rebelião, já que o número de escravos estava crescendo muito. E para evitar a morte do filho, Joquebede colocou seu bebê em um cesto e o deixou às margens do rio. A correnteza levou aquela criança até a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, que significa porque eu o tirei das águas. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 10 pontos. Qual anjo apareceu a Maria para avisá-la que daria à luz ao Filho de Deus? A primeira resposta diz que foi o anjo Rafael. A segunda resposta, o anjo Miguel. A terceira resposta, Gabriel. E a quarta resposta, Serafim. Tempo na tela. E a resposta certa é Anjo Gabriel. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 1. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Agora vamos para a última pergunta, valendo 10 pontos. O que aconteceu com a mulher de Ló depois que ela desobedeceu à ordem de Deus? A primeira resposta diz que ela teve um infarto. A segunda resposta diz que ela caiu em um buraco. A terceira resposta diz que ela ficou cega. E a quarta resposta diz que ela virou uma coluna de sal. Tempo na tela. E a resposta certa é: ela virou uma coluna de sal. Esse fato está narrado em Gênesis capítulo 19. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. E aí, como você se saiu? Agora nós vamos para as perguntas valendo 30 pontos. Elas não são tão fáceis quanto as primeiras, então é muito bom você ficar atento, tá bom? Vamos lá! Por quantos dias Jesus ficou na terra depois que ressuscitou? A
A primeira resposta diz que ele ficou 3 dias. A segunda resposta, 7 dias. A terceira resposta, 21 dias. E a quarta resposta, 40 dias. Valendo! E a resposta certa é 40 dias. Em Atos capítulo 1 está escrito: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 30 pontos. Barrabás, escolhido para ser liberto no lugar de Jesus, era acusado de qual crime? A primeira resposta diz que foi por roubo. A segunda resposta, por assassinato. A terceira resposta, por injúria ao rei. E a quarta resposta diz que ele não cometeu nenhum crime. Valendo! E a resposta certa é assassinato. Vamos ver o que está escrito em Marcos capítulo 15. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. E agora vamos para a última pergunta, valendo 30 pontos. Qual fenômeno da natureza Deus usou para libertar Paulo e Silas da prisão? A primeira resposta diz que foi uma tempestade. A segunda resposta diz que foi um maremoto. A terceira resposta, um tsunami. E a quarta resposta, um terremoto. Valendo! E a resposta certa é terremoto. Veja o que está escrito em Atos capítulo 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Agora nós vamos para as perguntas valendo 50 pontos. Como você se saiu até agora? As próximas perguntas são bem mais difíceis, hein? Então preste muita atenção. Vamos lá. O livro de Atos dos Apóstolos é conhecido como: a primeira opção diz que é um livro histórico. A segunda opção, um livro profético. A terceira opção, uma epístola. E a quarta opção, um livro poético. Valendo! E a resposta certa é um livro histórico, pois o livro de Atos conta o que aconteceu após a ressurreição de Jesus, o surgimento da Igreja de Cristo na Terra e a história dos apóstolos e dos primeiros pregadores da palavra. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 50 pontos. Quem morreu e teve o corpo disputado pelo arcanjo Miguel e o diabo? A primeira resposta diz que foi Jesus. A segunda resposta, Judas. A terceira resposta, Moisés. E a quarta resposta, Arão. Tempo na tela. E a resposta certa é Moisés. Veja o que está escrito em Judas capítulo 1. Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Agora vamos para a última pergunta, valendo 50 pontos. Além dos 12 discípulos,
Quantas pessoas Jesus enviou com a missão de pregar o Evangelho? A primeira opção diz que foram 2 pessoas. A segunda opção, 33 pessoas. A terceira opção, 72 pessoas. E a quarta opção, 108 pessoas. Valendo! E a resposta certa é 72 pessoas. Em Lucas capítulo 10 está escrito: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Além dos 12 homens que andavam com Jesus e se tornaram apóstolos, centenas de pessoas o seguiam em busca dos seus ensinamentos, e muitos deles se tornaram evangelistas. E agora vamos para a última pergunta, a pergunta bônus, valendo 100 pontos. Esta é a pergunta mais difícil de hoje, mas em compensação é a que vale mais pontos, e isso pode te ajudar muito. Então vamos lá! O Cavaleiro da Morte surgiu na abertura de qual selo em Apocalipse? A primeira resposta diz que foi no primeiro selo. A segunda resposta, no quarto selo. A terceira resposta, no sexto selo. E a quarta resposta, no sétimo selo. E a resposta certa é no quarto selo. Se você acertou, parabéns! Em Apocalipse capítulo 6 está escrito: Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.